Oi, Tony. Olá, Sandra. Vamos lá, minha amiga Sandra Paula. Olá, Sandra. Oi! Oi! Que Só bom um que deu certo, minutinho. né? Está dando. Vamos lá, vamos se organizar aqui. Vamos se organizar. Gente, boa noite. O pessoal que já está interagindo aí conosco, né? Temos Tudo aí ok. Tudo ok para você? Você está me Tudo ouvindo ok, bem, Jaque? Sandra? Então, sim, você também está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ótimo, Jaque. Boa noite para você, boa noite aí para todos. Todas as pessoas que estão chegando por aqui, né, nesse espaço para interagir aqui com a gente, nesse projeto. Para ajudar algumas pessoas a encontrar a solução, né, dessa rotina difícil, que para muitas pessoas é uma rotina difícil, talvez o que para 98%, digamos assim, porque para nós também jornalistas é uma rotina difícil, mas existem formas de torná-la um pouco mais suave, né, neste momento. E a gente está aqui para contribuir com todo mundo, não é isso, Jaque? É verdade, Sandra. E primeiro, para quem está chegando agora, eu gostaria de agradecer publicamente aí você ter aceito o convite, né? Um projeto que nós pensamos, idealizamos e vamos começar, né? Vamos apostar, porque eu acho que o momento exige isso, sobretudo de nós também, jornalistas, né? Claro, o nosso reconhecimento a todo o pessoal da saúde, né? O pessoal que está de frente aí nesse coronavírus, fazendo todo esse trabalho. E, claro, a gente também tem essa tarefa de informar, deixar as pessoas bem informadas, mas qual é o nosso objetivo hoje? É exatamente tentar, junto com as pessoas, junto a quem também acompanha o nosso trabalho, torna mais fácil, né, essa questão do isolamento social. É claro que não é fácil para ninguém, as pessoas estão enfrentando muitos problemas, e a nossa ideia é essa, né, Sandra? Exatamente, Jaque. E o bom de tudo isso é que a gente pode conversar assim, de uma forma mais tranquila, de uma maneira informal, né? A gente está aqui dividindo esse espaço numa roda, né, de conversa, onde as pessoas entram e deixa esse espaço aberto para que elas possam conversar, para que elas possam interagir e dizer para a gente o que é que elas estão sentindo em termos de prejuízo para as suas vidas nesse momento, para que a gente possa fazer essa ponte, porque esse é exatamente o papel do repórter, né? Vamos recordar aí no jornalismo, que é fazer a ponte entre as pessoas, né, e as fontes de informação. Então, muitas vezes você está aí na sua casa, você está com algum problema e você não tem a solução, a gente está aqui para te ajudar. Relata um pouco, você não precisa contar tudo, né? Ninguém vai abrir sua vida também. É esse, estou sentindo também procurando um especialista que possa, né, nos informar a respeito dessa informação numa outra live. É verdade. É verdade, Sandra. Deixa eu dar boa noite para o pessoal que está aí, o pessoal do Charme Cerimonial, da minha amiga Cláudia, do doutor Horácio Melo também já acompanhando a nossa live. E para quem não atentou realmente para o que nós colocamos lá, o texto em si, deixa eu explicar um pouquinho o nosso objetivo inicial, gente.
essa é uma primeira live, estamos eu aqui e a Sandra, né? É uma primeira live onde a gente vai poder abordar vários assuntos a partir do que as pessoas também vão interagindo conosco. Então, por exemplo, você que tem um idoso em casa, você que tem crianças em casa, ou mesmo você que, como todos nós, somos pessoas super ativas e nesse isolamento social talvez existam algumas situações que a gente realmente não está sabendo lidar. Com a Roberta Lima, que é personal trainer, o próprio Fabiano também, que é professor de educação física, e pode muito bem relatar isso para nós, por exemplo, em relação àquelas pessoas que querem fazer atividades físicas, né, nesse período, e muitas vezes não tem, porque a gente sabe que precisa de uma motivação. Para tudo na vida a gente precisa de uma motivação, né, Sandra? Eu não sei se você tem essa mesma percepção, por exemplo, amanhece o dia e a gente fica vendo as horas passar muito lentamente, você fica procurando fazer coisas dentro de casa, né, com as pessoas que estão ao nosso redor e muitas vezes acaba não fazendo da forma correta, porque a nossa cabeça não está legal, né? Então, por isso que, inclusive, no decorrer dessa semana, nós teremos mais 2 outras lives, mas dessa vez, claro, estarão interagindo conosco a partir do que nós vamos constatar hoje à noite, né? Olha, Jaque, deixa eu ser bem sincera contigo. Eu não tenho muito essa coisa de não ter o que fazer. Pode até que ser que para alguém isso sirva até de inspiração. Mas eu procuro sempre fazer uma agenda do dia. No dia anterior eu vou fazendo a agenda do meu dia. Então, assim, nunca falta o que fazer, né? Isso é uma dica também para quem quiser aproveitar melhor o tempo. Então, assim, nesse período, né, de isolamento social, existe um lado bastante difícil, mas existe outro que as pessoas que estão com bom equilíbrio emocional estão podendo usufruir dele, né? Existe um pânico instaurado, isso é verdade, não vou entrar também muito nesse mérito não, nessa questão, mas as pessoas que estão sabendo aproveitar esse momento de isolamento, mesmo com as dificuldades, elas podem projetar que vai passar. Então, como gerir melhor esse tempo, né? Como fazer desse tempo tão difícil um tempo mais brando, mais suave? Vai depender. Já estou nas minhas atividades domésticas, que eu acho, eu sempre digo, ninguém escapa das atividades domésticas, principalmente a mulher pela questão da nossa cultura, né? Mas isso também não é nenhum problema. Eu acho que a gente sim tem que fazer as tarefas domésticas, existe prazer nelas. Acredito também que a gente tem nesse período de isolamento social, dar prioridade à nossa família, nesse período e fora dele, porque família é base de tudo. E acredito também, Jaque, que a gente tem que selecionar principalmente aquilo que a gente vai dar ouvidos e colocar os nossos olhos, porque nem todas as informações, né, são verídicas. Existe aí muitas informações erradas, né, e que a gente precisa também selecionar nossas fontes de informação e saber absorver essas informações, sempre questionando o que há por trás dessa informação. Será que ela realmente é a cobertura em si do fato? Ou será que ela tem algum interesse por trás? É difícil para a sociedade fazer esse tipo de análise, mas é bom você despertar o seu senso crítico, entende? E aí, me fala, na tua casa, como é que está sendo esse período? Olha, na verdade é como você falou, eu acho que os próprios especialistas, eles dizem que, até porque como já foi colocado na nossa casa, primeiro conosco, né, e na nossa casa principalmente, aquela questão de tirar o sapato antes de entrar dentro de casa, sempre estar limpando a casa, higienizando, né, os cômodos onde você permanece mais, tal, é super importante. E claro, mas a principal preocupação, Sandra, nesse momento, é justamente quando você precisa sair de casa.
né? É aí onde você tem que ter a maior atenção. Ter realmente esses cuidados na utilização do álcool gel, né? Colocar a máscara, assim, se você tiver resfriado, todos esses cuidados e as autoridades em saúde já têm amplamente divulgado aí. Mas eu não quero entrar tanto nessa questão do coronavírus como um todo, né? Até porque eu acredito que a mídia já está massificando isso demais, e é tanto que eu acho que essas lives, elas até têm que esparecer um pouco, relaxar, né? É como a gente sempre comenta, existem umas pessoas que lidam de maneira melhor, né? E tem outras que nem tanto, né? Então é justamente essas pessoas que precisam dessa maior atenção. Eu quero dar uma boa noite novamente para todo o pessoal que está agora entrando, a minha cunhada Janine, lá em Guarabira, acompanhando a nossa live, o Fabiano, o Sami agora, o Sami de Lima, que entrou agora para participar com a gente. E novamente dizer para vocês que é o seguinte, essa primeira live, gente, se vocês puderem, além de acenar para nós, já irem colocando quais são os problemas, se você quiser relatar, quais são os problemas que você está enfrentando dentro de casa, assim, confinamento, seu isolamento social. E é claro que são N situações, né? Cada pessoa vai ter uma experiência diferente. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse, é a partir desse relato, né, dos nossos, das pessoas que estão aí interagindo conosco, a gente poder trazer, né, profissionais para bater um papo com a gente e também promover essa ajuda mútua, né? É o mais importante nesse momento. E deixar esse restante aí desses cuidados com as autoridades, mas claro, você atentando principalmente para esses cuidados. Isso mesmo, Jaque. Te ouvindo falar aí sobre essa questão da higiene que deve ser mantida em casa, né? Todo mundo já sabe, acho que já está tão massificado, como você falou, né? Pela mídia, todo mundo já sabe que ao entrar em casa tem que tirar os sapatos, e aí você tem que higienizar bastante as mãos, e todo mundo, a maioria das pessoas passou por aquele processo de saber lavar as mãos realmente, como as mãos devem ser lavadas. Isso é importante, sim, a gente frisar a importância em muitos locais, a importância do sabão em barra. Aqui em casa eu já coloquei o sabãozinho, tem o álcool em gel, mas tem sabão em todos os banheiros, tem sabão assim, em todos os locais onde tem água, né? É importantíssimo isso. E eu costumo também fazer atividade física, tocando aí nesse ponto que você falou, sobre essa questão da dificuldade nessa quarentena. Eu saí para caminhar, final da tarde eu saio para caminhar sempre, eu, meu esposo, meu filho para passear de bicicleta, às vezes minha filha vai também. E numa dessas saídas, quando eu fechei o portão, minha vizinha estava do lado de fora. E ela fez um relato que eu realmente fiquei preocupada, e vou dividir contigo esse relato, com as pessoas também estão entrando aqui. Olha, tem bastante pessoas aqui, ó. Telustosa entrou também. Muito obrigada, gente. Participa com a gente, vai deixando aí o recado de vocês, tá? Naquilo que vocês estão precisando de ajuda. E aí, voltando à questão do relato da minha vizinha, a gente conversando rapidamente, também cumprindo aquele distanciamento, né, que deve ser mantido, ela me contando que só fazia chorar. Olha, Sandra, eu só faço chorar, só faço chorar. E com esse relato dela, eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas. Tem até pessoas fazendo piada com isso, que a gente vê nas redes sociais. Olha, vou entrar no regime semiaberto, né? Tem gente já brincando com isso, porque estamos realmente isolados, fechados, trancados, presos. Estamos presos. E o ser humano, ele foi feito para a liberdade. Então, a partir do momento que você fica isolado, claro, é necessário, é óbvio, é necessário. Mas aí, se você não tem um bom gerenciamento, um gerenciamento da sua saúde mental, fica muito difícil. Ela falava para mim, eu só faço chorar, só faço chorar. E aí, para essas pessoas que têm realmente essa dificuldade, que estão se sentindo angustiadas, que eu sei que você também já está pensando em trazer uma psicóloga, né, para esse espaço, também penso sobre isso. Eu sei que essas pessoas estão precisando demais, mas principalmente ver esse período de uma outra maneira. Né? Tudo vai muito da sua forma de perceber as coisas. Então, passa a perceber o lado positivo dessa situação.
Porque assim, eu acredito que, Sandra, nós jornalistas, como a gente sabe que a gente tem essa função de informar e informar bem, a gente acaba, sim, tendo que estar acompanhando toda hora, todo instante, tal, tudo que está acontecendo, né, em relação a esse coronavírus. E o que eu gostaria de trazer aqui para o nosso pessoal que está interagindo conosco é que o Covid-19, gente, ele tem uma prescrição diferente e penosa para ser evitado, que é exatamente o isolamento social, né? Não é nem a questão da máscara, não é nem a questão do álcool gel, eles são auxiliares, mas é o isolamento social que é muito importante. Então, é a principal providência para barrar a pandemia nesse momento. O problema é que, em meio a essa tentativa de manter o corpo são, a mente pode acabar, sim, prejudicada, né? Então, essa ideia, é claro que como está todo mundo isolado, algumas matérias precisa tomar todos aqueles cuidados e muita gente acaba nem levando muitos fatos que acontecem internamente, né, em casa, levando para o conhecimento das autoridades, até por medo mesmo de sair de casa. Deixa eu ver aqui, o Clérison Alves está dizendo, eu estava bem abalado no início, apoio psicológico me ajudou muito. Exatamente, Clérison. É tanto que nesse nosso projeto, hoje eu conversava com a Sandra, nós teremos aí 3 psicólogos, né, que estarão nos auxiliando, a do Flash Smart, a Ivone Moraes e também o Rossandro Klinger, né? A gente vai estar fazendo um convite, né, Sandra, para o Rossandro estar com a gente. E para você que está entrando agora, gente, a Cláudia Granja aí, parabéns a vocês pela iniciativa em ajudar ao próximo num momento difícil. Sim, Cláudia. Na verdade, a gente não está só ajudando vocês, essa é uma ajuda mútua, né? A gente quer, a partir da experiência que vocês estão vivendo em casa, a gente também quer se ajudar. Porque, por exemplo, Sandra, eu vou falar do meu exemplo, depois você fala do seu. Por exemplo, eu tenho 2 anos, né? Tenho a minha filha e o meu esposo, né? Somos em 4 na minha casa. E claro que cada um vai ter uma reação diferente, né? Eu já sou mais centrada nesse sentido dos cuidados e tudo mais, e automaticamente eu já passo para minha mãe, mas chega uma hora que de tanta informação, né, pelo fato também de ser jornalista, porque é necessário, às vezes eu coloco o fonezinho de ouvido, porque a turma já reclama, mãe, eu não aguento mais, não aguento mais. Então por aí você já percebe o grau de incômodo que toda essa situação está promovendo para todos nós, gente. E para quem tem acompanhado aí o trabalho, por exemplo, da Josiplex, da Maivone, do próprio Rossandro, né, que são figuras bem conhecidas aqui no nosso meio, sabe do trabalho valoroso também que esses profissionais estão fazendo, assim, principalmente como os profissionais de saúde, e a gente também entra nessa leva aí, dando apoio, trazendo essa informação, gente, mas até uma informação de maneira mais branda também, que é esse outro lado, o lado do cuidar um do outro. Essa é a nossa missão e esse é o objetivo desse nosso projeto que está começando agora à noite, né, Sandra? Isso, Jaque. Com relação aos nossos idosos, eu sinto uma preocupação maior. Você tem sua mãe idosa, eu também tenho a minha. A minha mãe mora sozinha. Ela não quer morar com as filhas, é uma coisa que a gente respeita. E nesse isolamento social, ela quis permanecer. Exatamente, independente, toda independente. Ela quis permanecer sozinha. E nós, como filhas, temos 3. Eu sei que ela se sente sozinha, então os nossos idosos, eles merecem uma atenção maior. Se você não pode estar perto para aquelas pessoas que têm os pais distantes nesse momento, se você não pode estar perto, liga, faz chamada de vídeo, demonstra atenção, põe a máscara, vai lá na casa, não entrega uma coisa que aí o seu pai e sua mãe já recebe, já higieniza tudo aquilo que é necessário, solta beijinho de longe, se puder, chega um pouco mais perto, mas sempre com a precaução. Eles precisam ser realmente protegidos. E não só protegidos fisicamente, né? Mas também psicologicamente, porque existem muitos idosos também que sofrem de depressão.
Nessa idade é muito comum, né? A incidência parece ser maior. Quem pode afirmar isso de fato é um profissional. Mas os idosos precisam muito, sabe, do afeto, do estar perto, do conversar. Então, empresta um pouco o teu ouvido com amor para o teu pai, para a tua mãe ou qualquer outro idoso que precisa de atenção. Acho que esse é o momento que a gente está vivendo, em que muitas pessoas que não tinham o costume da solidariedade estão adquirindo a solidariedade, estão prestando atenção no próximo, porque a gente está sendo conduzido ou induzido a isso. E isso é o lado bom, né, de tudo isso que a gente está vivendo. Então, assim, a rotina de todas as famílias sofreu mudanças bruscas. Aqui em casa, por exemplo, e na maioria das casas, homem fica a mulher com os filhos, mas agora os dois estão dentro de casa, né? E e o ser humano, ele ama, mas às vezes ele também se distancia um pouco. É aí onde entram também os conflitos. Esses conflitos são outra realidade nas famílias, né? Outra realidade nas famílias. Os conflitos entre os casais, entre pais e filhos. Existe um limite para que esse conflito seja normal. Então, a gente precisa também ter um pouco de prudência e de sabedoria para que a gente não ultrapasse o sinal vermelho, né, com os nossos familiares nesse momento. Essa é uma outra questão que eu trago para a gente refletir juntas. É verdade. Inclusive, eu gostaria de mencionar aqui o Fabiano, né? O Fabiano, que é personal, é professor de educação física, né, da Academia Espaço Ativo, participando aqui conosco, e dizendo: compartilhar por redes sociais ou por telefone nos angústias causadas por esse isolamento. É verdade, Fabiano. Eu tenho uma constatação aqui para passar para você. De acordo com especialistas, mesmo nesse mundo conectado, o isolamento, ele traz consequências psíquicas. Apesar das mídias sociais, da internet e dos celulares, o ser humano ainda precisa de interação presencial, ou pelo menos saber que tem a escolha de sair de casa e se quiser. E quando ele não tem essa escolha de sair de casa, quer dizer, ele é obrigado a ficar dentro de casa. Uma outra curiosidade, Sandra, que eu gostaria também de compartilhar com você e com os nossos internautas aí. Você perde muito dos estímulos naturais, como a ocitocina, que é um hormônio que vem um abraço de um amigo, olhar no olho, o aperto de mão. Isso vale a pena criar mecanismos para reduzir danos, né? Isso é uma afirmação de um psicólogo. E desde que começou esse isolamento social, todos os psicólogos, inclusive que iniciou aí uma parceria conosco no nosso programa, o programa Jaqueline Felipe, ela vem tocando em vários pontos imprescindíveis do que realmente está acontecendo dentro das nossas casas, né? Começou com a questão dos pais não saberem o que fazer com os filhos, né? Meu Deus do céu, eu não sei, eles têm muita energia, tá todo mundo dentro de casa, não sai da cozinha, toda hora fazendo comida, toda hora um quer pão na chapa, o outro quer isso, quer aquilo. E os pais, você imagina, buscar equilíbrio nesse momento para lidar com toda essa situação e ainda lidar com a questão externa, que é exatamente essa dúvida. Será que, por exemplo, será que na próxima semana o comércio em Campina Grande vai abrir? Será que quando abrir a gente não vai ter aí um aumento de casos? Será que, por exemplo, que os meus familiares estão seguros? Será que eles estão tomando os cuidados? Quer dizer, são muitas perguntas, são muitas interrogações para poucas respostas, né? A gente até pode fazer essa análise nesse momento. Olha, já que teve uma pessoa aí que estava falando sobre o cuidado, não deu para ver o nome, foi rapidinho, mas o cuidado que essa pessoa tem em relação ao idoso da família. Estava falando sobre levar cafezinho, sobre ajeitar, essa demonstração de carinho, isso é muito, mas muito valioso. Tanto a gente tem que ter essa demonstração de carinho com quem está distante, né, com os nossos idosos, ou distante ou perto, como também com as nossas crianças, como você acabou de falar. E uma coisa que é um desafio, que é desgastante para as mães principalmente, para os pais, mas
principalmente para as mães, porque as mães estão mais perto, digamos, no dia a dia, essa questão do internet, das redes sociais, enfim. É uma série de atrativos que as redes sociais, que as tecnologias, elas colocam para as crianças. Então, nesse período de isolamento, claro, você tem lá o seu filho, você precisa ocupá-lo, mas não deixa que o seu filho se ocupe 100% com isso, não. Porque existe um limite para tudo. Isso pode ser prejudicial também para ele nesse período, né, de isolamento social, para muitos de quarentena. Então, é preciso que a mãe tenha o horário para que seu filho use as redes sociais, use lá o WhatsApp para conversar com os amigos, para fazer chamada de vídeo, use, sei lá, o YouTube, se ele for youtuber, use o YouTube. Enfim, esteja perto dele, coloque os horários. Aqui em casa, o meu guri tem o quê? 8 anos, 9. Tá quase fazendo 9 anos. E aí, eu tô sempre perto dele. Não, agora vamos fazer seu horário. Não, já foi aqui, 2 horinhas, 1 horinha. Agora vamos estudar, que é preciso estudar também nesse momento, né? Que as crianças... Mas é preciso estabelecer uma rotina com um cuidado com a criança. Sandra, bom, melhorou a conexão. Olha só. Um especialista, outro dia eu estava ouvindo um especialista, na verdade foi a minha amiga Patrícia Duarte, que é nutricionista, né, e ela atentou para essas questões, por exemplo, ela disse, olha, quando estabelece uma rotina, para a coisa não ficar tão pesada, mais do que já estabelece uma rotina na sua casa. Por exemplo, você acorda, se você tem espaço dentro da sua casa, prefira caminhar ao redor da sua casa, estabeleça uma rotina, o horário certo para você tomar café, para você almoçar, invente atividades. Por exemplo, se você tem mais pessoas em casa, é legal você inventar, né, várias situações. Mas você imagina uma outra situação que, inclusive, a Roberta Lima estava me falando outro dia, de idosos que moram sozinhos. Quer dizer, a gente sabe que o idoso, por si só, ele já tem essa coisa assim de, eu moro sozinho, ninguém liga para mim, ninguém vem me ver e tal. Você imagine com esse isolamento. Então, a gente pode fazer aquela questão da solidariedade, né? Pode ligar, como é que você está, ou então saber se um parente foi visitá-lo, porque a gente não é isolar 100% e esquecer aquela pessoa lá, não. Você pode, sim, tirar um momento, claro, desde que tome os cuidados, e ir lá ver, olha, vim aqui, não vou lhe abraçar, não vou lhe beijar, mas vim aqui lhe ver, vim saber se está precisando de alguma coisa, se está precisando de um medicamento, de um alimento. Então, esse é o momento da gente fazer tudo isso, né? Esse é o momento da gente prestar essa solidariedade em comum para todo mundo. Tinha uma pessoa também aqui dizendo pra gente, já que com relação ao quanto é importante fazer chamada de vídeo, né? Pra pessoa. Você não tá podendo abraçar, mas dá uma ligada lá. Oi, mãe. Oi, pai. Tudo bem? Se sinta abraçado. Isso gera um consolo muito grande. Quem não tem, porque os idosos, não são todos, infelizmente, que sabem lidar com a tecnologia, né, Sandra? Tem isso também. Não são todos os idosos que sabem lidar, que sabem fazer chamada de vídeo, tem idosos que não sabem ao menos fazer uma ligação. Então, são esses idosos que eu estou me referindo, até para a gente ter realmente esse olhar, né, esse olhar mais... Entendi. É porque a tua internet, às vezes, ela fica um pouco lenta e corta um pouco daquilo que você está falando. Então, eu só compreendi parte do teu raciocínio, a outra parte eu não consegui ouvir. Por isso que eu estou me referindo dessa maneira. E daí, voltando a essa questão, sabe, da pessoa que colocou aqui de fazer videochamada, a minha mãe detesta, mas eu amo, gente. Eu adoro. Ela não gosta porque ela diz que está desarrumada e tal, não sei o quê. Coisa, né, de cada um. Mas eu amo, porque eu vejo o rostinho dela, eu mato a saudade, eu tento explicar pra ela. Ela até já tá aceitando mais, sabe, Jaqueline? Ela tá aceitando mais. Oi? É necessário. Com certeza. É necessário. Eu vou lhe dar aqui em casa, ontem, né, foi o domingo de Páscoa. E aí, é claro, o que acontece na Páscoa? Geralmente as famílias estão todas reunidas, né? Tá todo mundo ali naquele almoço especial, tudo mais, a mesa posta e tal.
Mas, em época de coronavírus, o que se tem que fazer? Claro, fazer chamadas, ligar, saber como é que está, desejar uma boa Páscoa e tal. E aí faz uma relação de todas as pessoas que você pode ligar, fazer chamada de vídeo, e aí já mata um pouco daquela saudade e os dias vão passando, né? Então, por exemplo, amanheceu o dia, você vai vendo o que você vai fazer durante o dia, anoitece, pronto, amanhã, quem sabe, a gente não tem boas notícias, até porque, infelizmente, a gente está numa guerra contra um inimigo invisível, né? Diga-se de passagem, não ter data certa para voltar à normalidade, a gente não sabe, existem aí algumas perspectivas, né, do pessoal que está aí, as autoridades em saúde, né, e viver no regime imposto pela doença, né, uma espécie aí de enclausuramento, é o que está. A gente precisa sair de casa uma hora ou outra, claro, de maneira responsável, né? Sabendo exatamente o que vai fazer, como vai fazer. Então, os nossos programas, por exemplo, na terça, quinta e sexta, a gente faz para fazer o programa, mas volta rapidinho para casa, não vai para outro lugar. Ou se precisar sair para comprar alguma medicação, alguma coisa, quer dizer, sair sim, mas sair de maneira responsável. Né? Isso é o mais importante. Isso, Jaque. Pegando a deixa do que você falou, ninguém sabe quando isso vai passar, mas mesmo que isso aparentemente passe, os cuidados a gente vai ter que manter. Mesmo que o comércio volte a funcionar, estou na torcida para o comércio voltar a funcionar, mas eu só quero que volte a funcionar também com segurança. Trabalhar, tanto para o comerciante quanto para o empresário, tem que ter segurança para poder trabalhar. A gente tem que entender que o momento é de cautela. Então, assim, vai passar, mas não vai passar tão logo, não. A gente vai ter que ir. Na verdade, nós vivemos tempos difíceis. Tempo que você precisa ter muita cautela. Muita cautela. E se a gente der uma olhada no que as famílias estão passando, não é nada fácil. Se já não estava fácil, veja que a gente veio de uma crise econômica muito forte. 2015, 2016, 2017, ela vinha e dava uma melhorada, 2018, 2019. E aí o que aconteceu em 2020? Ninguém já esperava. Ninguém. Então as pessoas que estavam se reerguendo, né, nas suas empresas, pegando um exemplo aí dessa área, pessoas que estavam se reerguendo, simplesmente muitas voltaram a estaca zero. Então é preciso muita cautela quando o comércio voltar a funcionar, porque vai ter, algumas pessoas vão estar desesperadas, outras não, vão estar mais, sabe, pé no chão, e vamos lá com fé, eu gosto de dizer muito fé em Deus, e que vai dar tudo certo, porque não pode estar olhando para trás dizendo que não pode, não, tem que encarar com muita coragem esse momento, é um momento de desafio para muitas famílias. Existem pessoas passando necessidade por conta dessa pandemia, existem pessoas que a gente está aqui, você está na sua casa, numa sala bacana, eu estou aqui num quarto bacana, mas e aquelas pessoas que estão lá no Pedregal, por exemplo? Aquelas pessoas que moram, né, em lugares assim, não tem outro termo para usar, numa favela, né? Como é que estão essas pessoas? É verdade, Sandra. Você acabou de tocar num ponto bem interessante, inclusive eu escutava no programa de rádio agora no final da tarde, ele falando exatamente isso. Né? Nós que podemos estar dentro da nossa casa, se falta uma besteirinha ou outra, vai uma pessoa ali e tal, e providencia e tal. Quem realmente mora em favelas, pessoas realmente que não têm condições, não têm dinheiro para comprar o alimento, muitas, inclusive sem água, né? Sem água, e muitas vezes até enfrentando já problemas sérios de saúde, quer dizer, a coisa piora ainda mais. Então, piora, é cada um no seu quadrado, né, dentro da sua realidade única, né, que é realmente um momento histórico que nós estamos vivendo, né, e eu, inclusive, eu lembrando agora que eu tenho uma amiga que mora sozinha, o esposo faleceu tem 1 ano, 2 anos, e me veio na mente, falou, vou ligar para ela, saber como é que ela tá, tal. E liguei, ela disse, olha, eu estou muito perturbada com tudo isso. Imagine que ela toma remédio controlado para dormir,
e precisou, aliás, acabou a medicação, ela ficou várias noites sem tomar o remédio, então quando ela ia dormir ela tinha alucinações. Quer dizer, é um problema muito sério, porque a gente sabe que a nossa mente, ela age sobre o corpo. Então, se sua mente está legal, se sua mente está saudável, então o seu corpo está de boa, né? Mas se você tem uma série de preocupações, né? Uma série, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, então tem algumas pessoas que realmente não conseguem lidar. Eu peço novamente a quem está interagindo conosco esse ano, você acredita que pode sim se sobressair, mas precisa da ajuda de um profissional, precisa alguém que faça aquele alerta, tanto que a gente escuta que às vezes encaixa na nossa situação, né, em alguma coisa que você está enfrentando, e aí os dias vão passando e a gente vai conseguindo se sobressair. Essa é a nossa motivação nesse momento. Exatamente, né? Se a gente der uma geral aí em algumas coisas que a gente escuta, que algumas coisas que estão acontecendo, a gente tem situações lamentáveis, mas a gente tem também situações que são extremamente boas de se falar, né? Mas com relação aos casos difíceis, a gente disponíveis a situações complexas, como a violência doméstica, é uma realidade, né? Nesse momento em que você, marido e mulher, precisam ficar em casa, se você não tiver uma cabeça legal, um coração cheio de amor, é muito complicado. E se você já tiver um antecedente aí, alguma história nesse aspecto de violência doméstica, com relação, falo, claro, às mulheres, é ainda mais complicado. Então a gente teve aí caso recente, né, de uma suposta violência doméstica que teria motivado um crime. Isso é lamentável, porque se a gente analisar de uma maneira, por mais distante que seja a nossa análise, mas isso pode estar relacionado com esse período que a gente está vivendo, que é um período difícil, está todo mundo trancado, né? Ninguém pode sair, está todo mundo no isolamento, e aí existem pessoas que não conseguem, assim, ter um bom equilíbrio, né? No momento, assim, de dificuldade. No momento, né? Na verdade. Eu até gostaria de relatar aí para quem está acompanhando a nossa live, doutor Antônio Gonçalves, que é o juiz da Vara da Violência Doméstica em Campina Grande, e numa oportunidade a gente conversava sobre essa questão do isolamento e a violência como um todo, e já considerando fatos que já estão em São Paulo, nesses grandes centros, mas com o passar dos dias, nós estamos em isolamento social desde quê? Desde o dia 19 de março, não é isso? Desde o dia 19 de março, gente. Então, é muito tempo sem ter vida normal. É muito tempo de uma rotina totalmente quebrada, né? Onde você amanhece o dia assim e você pensa, poxa, eu não vou conseguir sair de casa. Você fica tentando criar situações para deixar sua mente de boa, né? De boa. E em relação, até voltando a essa questão da violência doméstica, tem vários casos aí que nós estamos acompanhando na mídia, né? E tem relatos dessa incidência por conta do confinamento social. Então, é preciso realmente ter equilíbrio, é preciso realmente, primeiro, ter fé em Deus, não se pegar com Deus nesse momento, né? Não achar que... E aí onde você percebe o quanto você é vulnerável, né? O ser humano, ele por si só, ele precisa estar em atividade. Você tira, por exemplo, até para você se alimentar, né? Você não tem nesse apetite como você tem. Por exemplo, você sai para trabalhar, chega em casa, nossa, vou comer. Então, assim, é diferente. É totalmente diferente. Então, tudo mudou, né? Eu tenho algumas recomendações. Não, Sandra, fica à vontade. Você falando em comida aí, estava lembrando de uma outra situação. Sim, porque se eu vou falar fora, né, da pandemia, aqui em casa a gente comeria menos.
Mas aí, diante dessa situação de isolamento social, que é também um mimo, né, que a gente faz para nossa família, vou fazer um bolo, eu vou fazer não sei o que e tal, e você termina comendo e exagerando. Agora tem que ter um controle também para saber o equilíbrio, tudo é o equilíbrio, né? Se você realmente está comendo excessivamente, pode haver uma ansiedade aí por trás disso. Mas se você está comendo dentro um pouco mais, que eu acho que todo mundo está comendo um pouco mais, né, nessa situação, também tem que ir moderando, porque, amiga, a balança... A Patrícia Duarte, ela já fala, ela é nutricionista, e ela já fala nessa questão do comer emocional, né? Você não come porque você realmente está com fome, você come porque você quer alguma coisa que te dê. Às vezes você chega no final de semana, o que a gente normalmente a gente costuma fazer no final de semana? A gente faz toda uma programação, no sábado eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, no domingo eu vou fazer isso e aquilo e tal, vou tirar um momento para descansar e tal. Você consegue estabelecer uma rotina. E da forma como está, é tudo assim, sabe? Se você não estabelecer uma rotina, tem hora que você vira dentro de casa assim, você olha para a geladeira, pronto, vou atacar a geladeira. E se você tiver feito aquelas guloseimas, aí o negócio piora, viu? Pois é. Lembrei agora de uma outra situação, Jaqueline, que no início dessa live você estava cumprimentando alguém do setor de eventos. Não lembro quem foi, mas você cumprimentou alguém do setor de eventos. Eu também trabalho com eventos, é outro setor, falando de setores e tal, afetados. O setor de eventos é um setor que está sofrendo também bastante, todos eles, mas eu vou citar o setor de eventos, né? Porque muitas empresas estão realmente no prejuízo, empresas que tinham fechado aí para fazer muitos eventos, muitas festas, pessoal que trabalha só com casamento, que tinham várias festas marcadas, tiveram o que desmarcar, transferir para outra data, e em muitas situações alguns chegaram a cancelar também. Então é um momento bem delicado para o pessoal que trabalha nessa área de eventos. É verdade, Sandra. E você que acompanha, claro, né? Você que também tem esse trabalho voltado para essa questão de eventos, sabe realmente como é que está a situação nos bastidores. Na verdade, Sandra, não está fácil para ninguém. Para ninguém. E, gente, eu queria trazer para vocês, quem está acompanhando aí a nossa live, essas recomendações para manter a mente sã em tempos de coronavírus. Aí, a primeira dica, Sandra, boa noite, sábado. Vamos falar de sono. Né? Mas aí o que os especialistas alertam? É importante manter períodos de sono adequados de forma disciplinada, gente. Por estar em casa, claro, a probabilidade é de ficar mais tempo deitado, né? Deitado. É importante só ir para a cama quando tem sono. Quantas vezes a gente não está lá no sofá, está lá na cama, fala, não vou levantar não, levantar para quê? Para ouvir notícia ruim, para ver o presidente falando, para ver o ministro da Saúde atualizando sobre os novos casos de coronavírus, quantas mortes e tudo mais. Então, assim, eu até fiquei, quando a gente foi decidir o horário da live, eu falei, bom, como todas as pessoas hoje, assim, ninguém quer estar assistindo jornal, tanto que os especialistas dizem, olha, sobre os casos, você escuta, vê uma horinha de manhã, uma horinha à tarde ou à noite, pronto, chega. Falando em casos, eu posso atualizar? Oi? Falando em casos, eu posso pegar essa deixa aí para atualizar? Olha só, eu acredito que ainda não tenha mudado, mas está no G1. De mortes no Brasil, 1.328 mortes. É um número alto, é lamentável. 23.430 casos confirmados de coronavírus. É realmente uma situação bastante delicada. E como você estava falando agora sobre dicas, né? Eu também vou dar uma dica aqui. Se você quiser fazer um ping-pong aí de dicas, a gente vai dividindo essas dicas também, que é exatamente evitar o bombardeio de informações. Gente, isso é muito prejudicial. Quando tudo isso começou, eu lembro que eu estava o tempo todo, né? Pega uma informação daqui, pega outra informação lá. E
aí, disse, gente, peraí, não é só coronavírus, tem vida. Tem vida, a gente pode dar os números, mas a gente também pode mostrar o outro lado da situação. Porque você tem que ter um cuidado para você não gerar medo, pânico, ainda mais do que já foi gerado. Não é que os meios de comunicação façam isso, não é. Os meios de comunicação, eles precisam informar, eles precisam manter as pessoas informadas a respeito de alguma situação, no caso dessa pandemia. Mas você pode pegar essa informação, como você também não precisa olhar toda hora essa informação. Você precisa se... Oi, Sandra. Pois é, deu um probleminha na sua conexão, Sandra. Vamos tentar aí reconectar novamente. E só continuando aqui dentro do que você está falando, nós falamos sobre essa questão do sono. E só lembrar, gente, que a gente precisa manter atividades que tragam. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço a Sandra, a conexão da Sandra caiu, né? Vamos esperar aqui para ela chamar novamente. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço, gente, aí para a Juliana Farias, o Nelson, a Edivânia, a Gráfica Formato, exatamente, congelou na Sandra Paula, mas ela vai tentar aí essa conexão novamente. E aí aproveita então, você que está aí em casa acompanhando a nossa live, traz aí mais situações para nós. Claudinha, que entrou agora sim, deixa eu ver aqui a Sandra. A Cláudia Granja, que entrou agora, Cláudia, manda aí uma constatação para nós, Cláudia. A gente sabe que você também é uma pessoa antenada em tudo que está acontecendo, tem acompanhado. Um abraço para sua mãe, a Terezinha, né? Obrigada aí por estar acompanhando a nossa live. Pois é, Sandra, congelou em você, caiu a conexão, mas estamos de volta. Voltamos. E eu vou só complementar para você continuar seu raciocínio. Enquanto isso, eu falava as pessoas manterem atividades que trazem música, leitura, conversa. Inclusive, viu, no finalzinho da live, eu quero que você conta aqui a história daquele vídeo lá que você estava cantando, né? Conta já, que conta. Eu tenho um ditado que diz assim: quem canta os males espanta, né? Então vamos cantar. Eu também canto, então não faz olha aí. Vamos lá. Continue o seu raciocínio, onde você parou. Não lembro bem onde eu parei, mas eu posso dar sequência já com uma outra questão, que pegando a tua deixa, né? De fazer algo que você gosta. Então, assim, gente, eu tinha tanta coisa para colocar em dia, tudo anotadinho lá. E aí, uma das coisas que eu gostava de fazer, coisa prazerosa, que você queria fazer, mas a sua rotina muito agitada, não te permite. E aí eu voltei a estudar violão. Então fica aqui uma dica para que você também possa usufruir esse tempo difícil de uma maneira que te traga alguma alegria, uma motivação. Atividade física, Jaqueline, ela é indispensável. Gente, caminhada é gratuita, não paga para caminhar. A gente tem praças que você pode, em um momento que não tenha muita gente, ou que, sei lá, pega um domingo de tarde, que aí vai estar realmente deserto, e vai lá, faz a tua malhação, cuida da tua saúde, é algo prazeroso também. Evitar excesso de redes sociais também é muito bom, e de televisão. Claro, vai lá, se informa, pega a tua porção e daí vai fazer outra coisa. Não se enche de muita coisa ruim não, porque senão o teu organismo ele vai reclamar. Ô, Sandra, deixa eu aproveitar que a Roberta entrou agora. A Roberta, você acompanhando aí a nossa conversa, eu gostaria que a Roberta já adiantasse para nós algo aí, pela experiência dela como personal trainer com idosos, né? Até porque, Sandra, o público dela, o principal público dela é idoso, né? 80% são idosos. Porque é o pessoal do grupo de risco, né? E aí a gente está vendo muitos idosos, a gente viu aí que a STTT precisou ter esse cuidado a mais, porque tinha muitos idosos para lá e para cá nos ônibus, né? Um percentual muito alto, inclusive, é tanto que eles resolveram
parar aí justamente por conta dessa preocupação, né? E eu queria que a Roberta compartilhasse daqui a pouquinho com a gente aí, a Cláudia, a T, coloque alguma situação aí que vocês estão enfrentando. E ainda voltando a essa questão que você falou, de você fazer atividades prazerosas dentro de casa, Sandra. Primeiro é assim, gente, precisa ter motivação, tá? Porque, assim, se você, às vezes até você tem coisa para fazer, mas você tá numa vibe tão ruim, sua cabeça não tá... Olha, deixa eu só parar aqui para dizer, o bem-estar que o exercício físico proporciona vai além do físico, principalmente nesse momento. A gente sempre fala, a mente é sobre o corpo. Então, hoje, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Hoje eu tive uma dor de cabeça do nada, assim. Tanto que antes da live, Sandra, eu tomei uma medicação, porque do nada, assim, eu tive dor de cabeça. Não sei se é porque eu também estava preparando, né, o material para a gente trabalhar agora à noite, mas você precisa estar bem, a sua cabeça precisa estar legal. Então você precisa, inventa alguma situação. Eu tenho certeza que a Sandra se ocupa bastante. Eu também me ocupo bastante, porque além das coisas de casa, marido, filho, mãe e tal, tem a meu lado profissional que eu estou conseguindo fazer devagarinho, mas está dando para fazer. Então, assim, você de casa aí que está acompanhando a nossa live, faça isso, estabeleça uma rotina para você. Sabe aquele livro que você tinha vontade de ler, né? Tem tantos livros disponíveis aí, inclusive a questão da leitura, né, Sandra? Que está sendo bastante motivada aí nesse momento, ler, se informar. Eu já ia pegar os livros aqui. Que eu tenho um bocadinho na fila de espera, mas eu lembrei que eu tô com fone. Mas a dica da leitura, ela é fantástica, Jaqueline. É bom que te transporta para outro universo. Tem uma pessoa que compartilhou aqui com a gente, ateliê de costura. Ela estava dizendo aqui, a pessoa, né? Terezinha, ela disse, estou com medo de sair de casa. Olha, é muito difícil a gente lidar com o medo. Medo todo mundo sente, mas você não pode se deixar vencer pelo medo. Então tem que ter uma atitude de coragem. É Terezinha, não é o nome dela? Você tem que ter uma atitude de coragem. Qual é a recomendação? Sai somente para aquilo que é indispensável, que você precisa fazer. Comprar alimentação, comprar um medicamento. Mas se precisa, põe tua máscara, faz as recomendações todas que são necessárias. Vá fazer o que você precisa fazer e pense que vai dar tudo certo. Se eu te falar como profissional, eu vou deixar apenas essas palavras para você. Mas se eu te falar como pessoa, como eu faço, como pessoa, eu oro e vou. Pronto, isso é como pessoa. Oro e vou. Não sei tua religião, não sei. Mas a fé me alimenta, falando como pessoa. A fé me alimenta, a fé me dá coragem, a fé me mantém de pé, né? A fé em Deus, Deus quem faz tudo isso. Então eu venço o medo pela fé. Essa é a minha experiência como pessoa. Agora deixando um pouquinho o campo pessoal para a gente voltar para o profissional, né? Então Terezinha tem que tomar todas as recomendações e você tem que vencer, tem que ter uma atitude de coragem e ir lá para fazer. Não se deixa vencer pelo medo não, porque o medo ele gera muitas doenças psicológicas. O medo te aprisiona. Então você nasceu para a liberdade. Você precisa pensar assim, gente, existe, mas eu posso morrer por medo também. De que maneira? Porque o medo ele gera muitas outras doenças que podem te levar à morte. Eu estou falando do medo patológico, não é o medo da Terezinha. O medo da Terezinha é simplesmente um medo que ela está sentindo, porque todo mundo está com essa sensação de medo. Mas é só para ela ter o cuidado, para enfrentar esse medo, para que ele não fique guardadinho ali e ele vá crescendo. É isso. Olha, Sandra, você toca num ponto importante. É claro que, gente, só lembrando, a gente achou que ia ser... Já são 8h48, daqui a pouquinho a gente já vai ter que encerrar a live. Isso mesmo. Mas deixa eu lembrar para o pessoal de casa, né? Qual é essa ideia novamente para quem entrou, né, agora há pouco. Qual é essa ideia? Gente,
todas as segundas-feiras, né, às 8 horas, então nesse mês de abril, nós estaremos juntas aqui, eu e a Sandra, né, nesse bate-papo aí, interagindo. Na quinta-feira, a Sandra vai estar com um profissional. Qual é o nosso objetivo? É tentar ajudar pessoas como a Terezinha, né, que primeiro Terezinha... Pode falar aí, eu tenho fé em Deus, ela disse. Fé em Deus. Eu não tô, Sandra, não tá passando aqui para mim a interação. A interação tá boa aí para você? Sim, não tá, sim. não parou aqui a interação, gente. Eu não tô lendo, tá? Para você que tá aí me ouvindo, eu não tô lendo porque eu não tô acompanhando. Eu tenho aqui, acho que é Cláudia. Acho que sim. Sandra Paula, obrigada pelo carinho. Saiba que suas palavras são bem-vindas. Maria, minha mãe ficou feliz. Ah, que bacana. É muito bom a gente poder falar coisas que edificam, né? É muito bom. Sandra, a Terezinha mora na... Ótima. Já fiquei amiga de Terezinha. Eu achei legal, porque a Terezinha, ela teve coragem. Ela teve coragem de dizer aquilo que está perturbando. Então, muitas vezes a gente se sente tímida em falar. E ela teve uma atitude de coragem. Ela teve uma atitude de coragem. Então, a Terezinha, ela sabe que a gente, inclusive, conversou e ela realmente tem essa preocupação. Ela está realmente com muito abalada. Mas Tereza, veja, você pode sim sair de casa, né? É só ter o cuidado de não estar cumprimentando ninguém, não estar falando perto de ninguém ou ninguém falando perto de você. Coloca a máscara, ela sabe disso, que a Cláudia, filha dela, orienta ela muito bem nesse sentido. Ela, inclusive, a Terezinha, ela é costureira, né? Ela tem um ateliê e ela está produzindo máscaras também, Sandra. Bom saber disso. Você tem o número dela para deixar aqui? Para a gente aproveitar? Eu faço. Eu tá aqui esses minutos finais, Sandra, só para eu terminar aqui aquele ping-pong que nós falamos, lembra? Sim. Sim. Vamos lá, gente. Você vai falar um, eu falo outro. Olha, atenção ao conteúdo. Assistir filmes, séries, isso. É ótimo. Dê preferência a conteúdos informativos ou de entretenimento leve que não estimule paranoias, viu? Nada de ficar assistindo. É verdade. Cuidado com o que está vendo. E ainda dentro disso, Sandra, dosa as informações, regula o consumo de notícias, aquilo que eu falei lá no início, gente. Veja só o suficiente para garantir uma boa busca, uma boa leitura, aliás, buscar seguir horários como das exceções, da diversão, do estudo, tudo isso é importante para amenizar aquilo que eu falei lá no início. Muito importante. Aí eu tenho uma outra dica, Jaque, para as pessoas que gostam de estudar. Gente, eu amo estudar, não tá lendo, não tá conhecendo. E é uma ótima oportunidade para que as pessoas façam curso. Tem muitos cursos online que são gratuitos. No Sebrae está oferecendo cursos gratuitos online. A Fundação Getúlio Vargas também. Então, se você gosta de fazer curso, essa é a hora. Só você procurar também no Google, você vai achar muitos outros. Eu acho que saber aproveitar esse tempo é primordial. E aí, o restante você já deu aquele toque, né? De colocar as séries aí em dia, os filmes. Eu acredito que todos vocês que estão acompanhando aí a live, vocês vão concordar comigo. Tem hora que você dá a impressão que o tempo parou, né? O tempo parou e você diz, poxa, o tempo está passando, eu não estou produzindo. Então, se desliga um pouco disso. Tente fazer o que dá para você, tá? Não é o momento de você exigir muito de você, até porque você não vai ter condições suficientes para fazer. Então, faça ler um bom livro, ver uma série aí com teus filhos, com teu esposo. E aos pouquinhos a gente vai conseguir, sim, passar esse período de isolamento social, que esteja logo, né, que esteja breve, né, Sandra? Exatamente. Você pode fazer um projeto, não tem aqueles quebra-cabeça de 1000 peças. Outro dia eu estava vendo uma reportagem
O casal encarou lá aquele jogo. Gente, eu vi, achei maravilhoso. Fizemos também em casa com os nossos menores. E eu também compartilhei com o Sandro outro dia, gente. Tá até aqui pertinho de mim, deixa eu mostrar para vocês de casa, rapidinho. Vai lá, Jaque, enquanto você vai pegar aqui. Já voltou. Eu não preparei, tá? Até passei na frente da live. Olha, jogos. Então, assim. Olha aí. Você tem que inventar situações, é hora de criar, né? É hora Manda a Sandra chamar. Oi, Sandra. Oi, gente. Olha só, gente, nós voltamos aqui, tivemos um probleminha na nossa conexão, Sandra. Se a Sandra estiver me acompanhando aí, puder entrar novamente, né? Só para a gente encerrar de maneira adequada, né? Essa nossa live deu um probleminha na nossa conexão e o vídeo encerrou, né? E como eu falava para vocês aí que estão entrando agora, né? Jornalista, para que a gente apure algumas situações que você está enfrentando dentro de casa, né, dentro da sua casa, nesse isolamento social, e posteriormente a gente vai estar aí trazendo especialistas para nos ajudar, né, para responder as nossas principais dúvidas. Se a Sandra tiver aí me ouvindo, deixa eu tentar falar com Sandra aqui novamente. Pedir para a Sandra ligar novamente para a gente só encerrar a nossa live, a não ser que... Oi, Zu, um abraço para você, Zu, obrigada. Tiago, a Terezinha do Ateliê, a Edenete Barbosa, não é isso, Edenete? Um abraço para você, obrigada por você estar aqui conosco. E gente, aqui no outro aparelho, pedindo justamente para ela entrar conosco, para a gente tentar encerrar essa live da melhor maneira possível, né? Deu um probleminha aí na conexão, já estava nos minutinhos finais. Eu nem sei se a Sandra conseguiu salvar, eu não consegui, mas a gente vai tentar trazer aqui mais conteúdo para vocês rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando a nossa live. Um abraço aí para Ângela, né? Ângela Targino. E só dizer para vocês que esse é um projeto que começou hoje, né? Tem entre tantas lives aí que estão sendo feitas, mas o nosso objetivo é exatamente esse, gente. Josi Plessis, psicólogo Josi Plessis Max, um abraço para você, obrigada por estar aqui conosco. A Josi, gente, que também é a nossa parceira, né? Uma pessoa que está aí fazendo um trabalho brilhante em relação a orientando as pessoas com isso que é para todos nós, né? E nós, enquanto jornalistas, também tentando amenizar esse momento que a gente está vivendo, mas tentando também trazer coisas boas, né? Gente, vamos lá. Mana Sérgio, um abraço para você, Mana, interagindo aqui conosco. Vamos ver, chegou? Jaque. Chegou menor, viu? O Mago está melhor agora. E aí, menina, olha, gente, deixa eu contar um segredinho aí pra vocês de casa. Bem melhor aqui pra mim agora. O pessoal bem direitinho, tá, Sandra? Tá. Mas a gente falou que você ficaria mais ou menos uns 30 minutos. A gente vai entender agora, salvo engano, não é isso? Tava, Jaque, mas se eu disser pra você que eu lembro, eu vou mentir.
Não lembro qual era o nosso raciocínio final. Gente, Tentando colocar. vamos continuar naquela questão das orientações. A Claudinha entrou novamente, que é a Cláudia, filha da Terezinha, Geusa, minha prima aí conosco. Aquelas dicas, gente. Outra coisa, a Geusa, né? A Geusa essa pessoa aí que faz um trabalho muito especial também. Está vivendo. Então, deixa eu trazer aqui, vamos fazer aquele projeto, eu falei nisso, né? Não precisa ser nada grandioso, é interessante ter um projeto, um propósito consigo mesmo, para não ficar com sensação de tempo perdido. Se está com aquela sensação de tempo perdido, não, eu não estou. Eu não estou porque a gente fica tentando ocupar realmente esses horários. Então, acrescentem algo na lista de tarefas realizadas. Pode ser arrumar uma gaveta, organizar os livros, aprender uma receita. Deixa tu é legal, Jaque. A gente pode falar sobre mudança de hábito. Mudança de hábito, né? Porque, trazendo agora para o segmento da educação, por exemplo, a gente teve uma mudança brusca de hábito, né? De estilo, de forma de vida. Agora não. Tanto alunos quanto professores, esse nível local, tá? Claro que tem exceções. Tem pessoas de nível local também que já estavam adaptadas com aulas online, tanto professores quanto alunos. Mas a maioria não estava. A maioria foi pega assim, sabe? Jogada, olha, vai ter que ser online agora. E nessa pressão, todo mundo está aprendendo. Você está adquirindo novos hábitos. Você está estudando, né? Por outros aplicativos agora, você está dando aula por aplicativo e, de certa forma, alguns professores sofreram também um pouco dessa pressão, né, de dar aula online, de poder entender assim, olha, esse aplicativo você tem que usar, então vai lá, você vai bisbilhotar a internet para você entender como é que funciona aquele aplicativo, vai mexer, isso leva um pouquinho de tempo e isso também causa um certo estresse, não é verdade? Então, se a gente falar de hábito, a gente teve que adquirir novos hábitos, muitos novos hábitos. Então, a partir do momento que a gente começar a... Deixa eu mandar um abraço para o Tony, para o Gabriel, para a Angélica Martins, a Joana Nunes, né, que está interagindo conosco. Olha, Sandra, se a gente começar... É porque, assim, o pessoal que eu não sei se o pessoal tentou para o nosso propósito, que é exatamente você falar um pouco da sua situação. Então, tem... Quem é uma pessoa assim, hiperativa, que está de casa e faz inatividade, só chega à noite, já chega cansado, toma um banho, janta, tal, já cai na cama no outro dia, a mesma rotina, está sofrendo muito com esse momento. Viu? Os especialistas, inclusive, dizem isso. Aquelas pessoas mais produtivas, mais ativas, são as que estão mais sofrendo com esse momento. E é verdade, porque você se sente meio podado, assim, você quer fazer e não pode. Se desvencilhar ou criar uma outra para dar um desconto do pira, a sua cabeça dá uma volta de 360 graus. E é por isso que a gente está aqui, gente, para tentar ajudar vocês. Nesse primeiro momento, a gente está só apurando realmente as necessidades de cada um de nós. Eu sei das minhas necessidades dentro da minha casa, a Sandra sabe na casa dela, e aí na sua casa. Qual é a sua necessidade nesse momento? O que está pegando? Qual é a situação que você não está conseguindo administrar aí? Deixa eu só dar um exemplo para você. Outro dia, foi dia 2 de abril, né, foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né, da pessoa autista. E a Vânia Pinheiro, que é a presidente da AMA, eu até convidei para ela participar conosco também aqui na live, a Vânia me relatava situações de mães que têm filhos autistas, né, aqui em Campina Grande, e que não estavam sabendo lidar com a situação dentro de casa. As crianças, assim, estavam faltando subir pelas paredes, né? E as mães relatando que não estavam sabendo mais o que fazer. Então, como é uma situação muito nova para
pegou todo mundo de calça curta, né? As mães que já, principalmente essas mães que já têm uma rotina muito atribulada, muito puxada, as crianças precisam estar em atividade, até porque para que elas possam desenvolver precisa de todo um acompanhamento, né, Sandra? E aí a mãe disse, olha, eu não estou sabendo o que fazer, eu não sei o que fazer. Então, a nossa proposta, gente, é posteriormente, um abraço aí pro Tan, Alexandre Tan, participando aqui da nossa live. Maravilhoso. Canta muito, né, Tan? A nossa proposta, gente, é exatamente, posteriormente, a gente está trazendo essas situações à tona para que cada um de nós tente ajudar da melhor maneira possível, trazer profissionais. A Vânia vai participar conosco dizendo de algumas providências, algumas medidas que estão sendo adotadas pela associação, pelo Instituto Brenda Pinheiro, né, que essas atividades com as crianças autistas e em outras situações que a gente está finalzinho, agradecer a todo mundo, né, que está participando aí, que está relatando um pouco dessa sua experiência durante esse isolamento social. E como você bem disse, a gente vai ainda essa semana fazer outras lives, e aí o pessoal pode também participar e tá sempre comentando, dizendo aquilo que está afligindo, está incomodando, está gerando problema, para que a gente possa conversar com o especialista e aí fazer essa ponte, né, entre o especialista e as pessoas que precisam de solução para suas causas. É verdade. Eu vou só trazer aqui, Sandra, fizemos essa primeira live hoje, dia 13. Na quarta-feira, nós temos uma outra live, dia 15, né? Dessa vez sou eu, como um profissional, que nós vamos elencar aqui, nós estabelecemos já uma lista de assuntos e de profissionais que vão poder nos ajudar. E na quinta-feira é a Sandra. Então, portanto, na quarta, às 8 horas, dia 15, a nossa amiga Sandra Paula Amorim, às 20 horas, perdão, que é dia 16. Posteriormente, esse nosso encontro, eu e a Sandra vamos estar aqui toda segunda-feira. Deixa eu só ler aqui rapidinho, Sandra, antes da gente encerrar. Também faço terapia com as crianças autistas. Não tem como estar na casa deles, mas falo com as mães sempre e elas me falam que eles estão tendo muitas crises. Então tá aí. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome dela. É a Geusa, minha prima Geusa, me relatando essa situação das crianças autistas. Então, gente, é uma pena que a gente não consiga ficar mais tempo tendo um problema na conexão, mas claro, vamos ter esse próximo encontro na segunda-feira, eu e a Sandra, onde você vai poder interagir, mas também você pode interagir na próxima quarta-feira, quando a gente vai trazer uma nova live, dessa vez com um especialista em um dos assuntos que nós de pandemia do coronavírus. Sandra. Professora Jaqueline, obrigada pelo convite. Você já explicou aí a proposta, né, de tudo isso. Eu espero que a gente possa estar servindo as pessoas. Espero que a gente possa ser útil no sentido da informação, de fazer essa ponte, que é o nosso papel, o papel de jornalista. Deixar aqui meus parabéns para todos os colegas jornalistas que estão aí, exatamente, sendo muito corajosos. Dia do jornalista, dia 7 de abril, dia do repórter também. Como é importante, né, gente? A gente sempre trazer informação para você e algo que é imprescindível também nesse momento de pandemia. Então, pensar realmente com informações boas também, né? Deles, parabenizar a todos e deixar aqui minha gratidão. Obrigada pelo convite e a gente se vê na próxima segunda-feira e na quinta tem um encontro marcado aí para a gente tratar de algum dos problemas que nós falamos hoje. Muito bem. Para vocês que interagiram conosco, muito obrigada, viu? E claro, temos um encontro marcado então na quarta-feira, dia 15, 8 horas da noite, em uma nova live aqui com vocês. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite.